Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Passamos para a leitura da lição do dia. A lição de hoje é a lição 122, que faz uma declaração ousada. O perdão oferece tudo o que eu quero. O perdão oferece tudo o que eu quero. Ele não diz alguma coisa, algo, um pouco, ele diz tudo. Tudo. O perdão oferece tudo o que eu quero. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Queres paz? O perdão a oferece. Queres felicidade, uma mente serena, certeza acerca do teu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Queres uma quietude que não possa ser perturbada? Uma gentileza que jamais possa ser ferida, um consolo profundo e duradouro e um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado? O perdão te oferece tudo isso e mais. Ele brilha nos teus olhos quando acordas e te dá alegria para saudar o dia. Conforta a tua fronte enquanto dormes e repousa sobre as tuas pálpebras, para que não tenhas sonhos de medo e mal, malícia e ataque. E quando acordas de novo, ele te oferece outro dia de felicidade e paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. O perdão permite que seja erguido o véu que esconde a face de Cristo daqueles que olham para o mundo com olhos sem perdão. Permite que reconheças o Filho de Deus e limpes a tua memória de todos os pensamentos mortos, para que a lembrança do teu Pai possa surgir no limiar da tua mente. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Que outras dádivas, além dessas, são dignas de serem buscadas? Que valor imaginário, que efeito trivial, que promessa fugaz, que nunca será cumprida, pode conter mais esperança do que aquilo que o perdão traz? Por que buscarias uma outra resposta, além da resposta que responde a tudo, que é o perdão, né? Eis aqui a resposta perfeita, dada a perguntas imperfeitas, a pedidos sem significado, a pouca disponibilidade para ouvir, a menos da metade do zelo que poderias dar e a uma confiança parcial. Eis aqui a resposta. Não a busques mais. Não acharás nenhuma outra em vez dela. O plano de Deus para a tua salvação não pode mudar, nem pode falhar. Sê grato por ele permanecer exatamente como Deus o planejou. Imutável, ele está diante de ti como uma porta aberta. Ele te chama de além do umbral com boas-vindas calorosas, pedindo-te que entres e sinta-te em casa, onde é o teu lugar. Eis aqui a resposta. Preferirias ficar do lado de fora, quando o céu inteiro espera por ti do lado de dentro? Perdoa e sê perdoado. Como dás, assim receberás. Não há outro plano senão esse para a salvação do Filho de Deus. Regozijemo-nos hoje por ser assim, pois aqui temos uma resposta clara e simples, além do engano na sua simplicidade. Todas as complexidades que o mundo teceu com frágeis teias de aranha desaparecem diante do poder e da majestade dessa declaração extremamente simples da verdade. Eis aqui a resposta. Não vires as costas para novamente vagar sem rumo.
Aceita a salvação agora. É a dádiva de Deus e não do mundo. O mundo não pode oferecer nenhuma dádiva de qualquer valor à mente que tenha recebido como seu o que Deus lhe deu. É vontade de Deus que a salvação seja recebida hoje e que os labirintos dos teus sonhos não mais escondam de ti que nada são. Abre os teus olhos hoje e olha para um mundo feliz de segurança e paz. O perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. Na quietude, ele surge para saudar os teus olhos abertos e encher o teu coração de profunda tranquilidade, à medida que verdades antigas, eternamente recém-nascidas, surgem na tua consciência. O que vais lembrar nesse momento nunca poderá ser descrito. No entanto, o teu perdão te oferece isso. Lembrando-nos das dádivas do perdão, empreendemos a nossa prática de hoje com esperança e fé de que este será o dia em que a salvação será nossa. Nós a buscaremos hoje com ardor e alegria, cientes de que seguramos a chave em nossas mãos, aceitando a resposta do céu ao inferno que fizemos, mas no qual não mais queremos permanecer. De manhã e à noite, ofereceremos com alegria um quarto de hora à busca na qual o fim do inferno está garantido. Começa com esperança, pois alcançamos o ponto de mutação em que a estrada vem a ser muito mais fácil. E agora o caminho que ainda temos que percorrer é curto. De fato, estamos bem próximos do final estabelecido para o sonho. Mergulha na felicidade ao começar estes períodos de prática, pois oferecem as infalíveis recompensas de perguntas respondidas e do que resulta da tua aceitação da resposta. Hoje te será dado sentir a paz que o perdão oferece e a alegria que o levantar do véu descortina para ti. Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer, e verás surgir um outro mundo, e não terás palavras para retratá-lo. Caminhamos agora diretamente para a luz, e recebemos as dádivas que nos foram preservadas desde o início dos tempos, à espera do dia de hoje. O perdão oferece tudo o que queres. Hoje, todas as coisas que queres te são dadas. Não deixes que as tuas dádivas sumam da tua vida durante o dia, quando voltares a encontrar um mundo de mudanças passageiras e aparências desoladoras. Conserva as tuas dádivas na tua consciência com clareza, ao ver o imutável no coração da mudança, a luz da verdade por trás das aparências. Não sejas tentado a deixar que as tuas dádivas passem despercebidas e caiam no esquecimento, mas mantém-nas com firmeza em tua mente através das tuas tentativas de pensar nelas, pelo menos por 1 minuto a cada quarto de hora que passa. Lembra-te do quanto essas dádivas são preciosas com este lembrete, que tem o poder de mantê-las na tua consciência ao longo do dia. O perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje aceitarei isso como verdadeiro. Hoje recebi as dádivas de Deus. O perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje aceitarei isso como verdadeiro, né? Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache tudo muito esquisito, mesmo que isso não faça o menor sentido, hoje eu aceitarei isso como verdadeiro. Né? Dando o crédito ao curso de que um mestre que tem uma consciência de 5ª dimensão está me falando uma verdade que talvez seja difícil para eu acreditar enquanto eu estou imersa aqui nessa realidade tridimensional, né? Mas eu vou aceitar isso como verdadeiro. E hoje, então, receberei as dádivas de Deus, tá bom? Muito bem. Mais uma lição sobre o perdão, né? Que nos mostra o quanto esse tema
ele é absolutamente recorrente, né? Em um curso é milagres, né? A gente vai falamos de perdão o ano inteiro. Se você está acompanhando as aulas do livro-texto, e se não estiver, eu sugiro fortemente que comece a estudar o livro-texto, né? Você vai ver o quanto a gente fala do perdão, o quanto Jesus é repetitivo, né, com o tema do perdão. Na verdade, um curso em milagres é um texto muito repetitivo, né? Na verdade, o texto segue numa espiral, né? Que o Dr. Kenneth chama isso de uma sinfonia, né? Ele sobe, e aí vamos dizer que cada temática está num ponto em cima daquela primeira circunferência. E aí ele vai para um nível acima e passa de novo por aquele ponto, mas a partir de uma perspectiva um pouco mais elevada. E aí ele passa de novo, e aí ele passa de novo, e aí ele passa de novo. E vocês sabem por que é dessa forma? Porque é assim que nós evoluímos espiritualmente. A nossa evolução espiritual, ela não é linear, como se você estivesse cursando uma faculdade, né? Então você está lá, você começou a faculdade de engenharia e você vai ter as disciplinas do ciclo básico, você vai ter as 4, 5 físicas, os 4, 5 cálculos, você vai ter métodos numéricos, álgebra linear, estatística, né? Você vai ter mecânica e resistência dos materiais, você vai ter uma série de disciplinas no ciclo básico, né? Eu tive uma série de disciplinas da química, né? Química orgânica, química analítica qualitativa, química analítica quantitativa, química inorgânica, começando com a química geral, com atomística, né? Que ajuda muito a gente a entender a tal da física quântica, né? E aí eu saio do ciclo básico pronto, com um fundamento para eu poder utilizar todo aquele material de forma aplicada. Eu vou para o ciclo profissional. E aí eu vou ter as minhas disciplinas profissionalizantes, as minhas disciplinas aplicadas, né? Aí eu vou ter termodinâmica, operações unitárias, eu vou ter transferência de calor, mecânica dos fluidos, transferência de massa, né? Eu vou ter as minhas... E aí, por fim, eu chego no final do curso e eu vou ter as minhas disciplinas eletivas, né? Que vão poder ser escolhidas em função dos meus interesses, né? Química orgânica avançada, tópicos especiais em operações unitárias 3, né? Ou eu já fiz lá modelagem e controle de processos e aí eu vou para o avançado, né? Não é assim. A evolução espiritual, ela vai acontecer em espirais, tá? A nossa trajetória na evolução espiritual, ela é espiralada, né? Nós vamos ter poucos temas e esses temas serão repetidos, né? Então, vocês observem que ao longo das nossas aulas, nós estamos sempre falando das mesmas coisas. Estamos falando da tríade ímpia, pecado, culpa e medo. Estamos falando da tríade santa, como eu chamo, né? Que é aceitação, perdão e gratidão, né? Então vamos falar muito de aceitação da realidade, muito de encarar a realidade, vamos falar muito de eu perdoar e no final das contas eu vou acabar agradecendo, porque aquelas coisas horrendas que me aconteceram, das quais eu tinha um profundo ódio, eu vou agradecer, porque sem aquelas coisas eu não poderia ter me tornado o ser humano que eu me tornei. Infelizmente, na minha ignorância, eu precisava que coisas desafiadoras acontecessem comigo para que eu despertasse das ilusões do meu ego, né? E é muito interessante quando você vai conversar com as pessoas, porque muitas vezes a pessoa está cometendo um equívoco, né? E ela vem se aconselhar com você. E aí, aquele equívoco que a pessoa está comentando, ele é óbvio. Ele é óbvio para todo mundo, menos para a pessoa. E aí você vai e fala, olha, o ponto é esse aqui. Mas a pessoa não quer abrir mão daquela ilusão. Ela não quer. Vocês sabem por quê? Porque na maioria das vezes, abrir mão daquela ilusão significa admitir que eu estou equivocado,
que eu estou equivocada, que eu agi mal com alguém, que eu escolhi mal. Claro que eu posso escolher novamente, mas eu não quero admitir que eu escolhi mal, né? E aí, para isso, a minha professora, para essas situações, a minha professora falava a seguinte frase, que foi talvez a terceira frase emblemática que eu ouvia nas aulas durante os 10 anos que eu fiquei assistindo aula com ela. Ela falava assim: o sujeito destrói a realidade, mas ele não destrói a ilusão dele, né? Então vamos supor que eu tenha cometido um erro monstruoso. Eu vou lá e destruo a realidade. Eu digo que eu errei por culpa do meu chefe. Eu digo que eu errei por culpa do meu marido. Eu digo que eu errei por causa do governo. Mas eu não admito. Eu não admito a minha fraqueza, a minha ignorância, o meu defeito de caráter. Eu projeto, eu projeto, eu projeto, eu projeto, eu projeto. Né? O sujeito destrói a realidade, mas ele não destrói a ilusão dele mesmo, né? Ele fala assim: eu vou investir todo o meu dinheiro em Bitcoin, porque Bitcoin dá uma taxa de retorno de 15% ao mês. E aí você fala assim: não faz isso, isso é mentira. As pessoas estão te enganando. Não, não é mentira, eu vou ganhar 15% de retorno ao mês, só que vai ser daqui a 5 meses. Aí o cara entra num esquema de pirâmide, né? Eu conheci um rapaz que caiu nisso, gente. Ele caiu nisso. Ele caiu nisso. Ele caiu num esquema de pirâmide. E eu não vou dizer quem foi, porque eu não quero confusão e também não vou acusar porque eu não tenho prova, né? Tinha uma pessoa muito famosa envolvida no tal do esquema de pirâmide. E aí, vocês sabem como eles agem? Eles vão te remunerando nos primeiros meses. Você realmente ganha aquele retorno estratosférico. E aí chega um momento que eles te tentam a colocar tudo aquilo que você tinha. Então vamos supor que você tenha começado investindo 10 mil e você agora tenha 100 mil, porque você ficou lá investindo um tempo e eles te remuneraram naquele esquema de pirâmide que é falso, tá? E aí você agora tem 100 mil, que eles conseguiram pegar de outras pessoas que são tão ingênuas quanto você. E aí quando você põe os 100 mil, o que acontece? Para você o esquema quebra. Você perdeu tudo. Você não perdeu os 10 mil que você investiu. Você perdeu 10 mil, né? E você, eventualmente, o que acontece? Você pode até, foi o caso dele, pegou dinheiro com família, pegou não sei o que, já tava, sei lá, já perdeu 50 mil. Então ele perdeu tudo que ele ganhou, que na verdade não tinha ganho, era falso, né? E perdeu tudo que ele pediu para os familiares, porque ele jurava que ele ia ganhar uma taxa de retorno de 15% ao mês, né? E aí na hora dessa pessoa admitir, não admite. Não admite, a culpa é do outro, né? Então, eu não consigo admitir o quão iludido eu sou, né? E por aí vai. Então, gente, é isso aí. É aquilo sobre o que falamos ontem, né? Talvez a pessoa que precise mais do meu perdão seja eu mesma, né? Seja eu mesmo, né? Então, uma boa oração é a gente pedir ao Divino Espírito Santo para nos libertar das ilusões dos nossos elos, tá? Vou ler aqui o comentário do nosso livro-texto do ano, tá? Qual é o propósito da lição de hoje? Lição 122, dia 2 de maio. O perdão me oferece tudo o que eu quero. O propósito dessa lição é sentir a paz que o perdão oferece e a alegria de levantarmos esse véu, né, que está sobre a nossa consciência, ok? Então, o comentário. Há uma frase perto do final dessa lição que nunca deixa de se destacar para mim. Ela fala sobre como o perdão me permite
ele diz assim, aí ele comenta a frase, né? Conserva as tuas dádivas na tua consciência com clareza ao ver o imutável no coração da mudança, a luz da verdade por trás das aparências, né? Então é isso que o perdão está me oferecendo, né? Para mim, essa frase se tornou uma outra forma completa de olhar para o que verdadeiramente o perdão é. Por trás de cada aparência está algo que não muda. As aparências mudam e mudam rapidamente. E isso é verdadeiro tanto em termos físicos quanto em termos de percepções mais sutis. Mas o espírito dentro de nós não muda, tendo sido criado pelo Eterno. O perdão é uma forma de olhar além das aparências para a realidade imutável. Ele desconsidera a cena temporária ele desconsidera a cena temporária dos equívocos do ego e vê o Filho de Deus. Como Madre Teresa disse uma vez a respeito de cada uma das pessoas que ela ajudava. Ela diz, nós vemos o Cristo em máscaras desagradáveis, né? Poderíamos dizer assim. E aí ele comenta a frase 3.1, que diz assim, o perdão permite que seja erguido o véu que esconde a face de Cristo daqueles que olham para o mundo com olhos sem perdão. O que é olharmos para o mundo com olhos sem perdão? É olharmos para o mundo com os olhos do ego. É o que todos nós fazemos, né? Todo dia a gente levanta da cama e começa a olhar para o mundo com os olhos do ego, né? Muito bem. O perdão deixa de lado todas as razões que nós construímos para negarmos o nosso amor. O véu de todos os nossos julgamentos é elevado e nós olhamos para algo maravilhoso, algo estupendo, algo indescritível. O que aquilo, deixa eu ler em português aqui, peraí. Ele cita outra frase. O que vais lembrar nesse momento nunca poderá ser descrito. No entanto, o teu perdão te oferece isso. Tá bom? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Quando o perdão tiver removido os bloqueios da nossa consciência, a presença do amor, então veremos o amor em todos os lugares. O amor é imutável. E o amor, ele não pode ser alterado, tá? Ele é inalterável. Não há nada que... Então não há nada não há nada que nós queiramos, então, que o perdão não nos ofereça. O perdão nos traz a paz, a felicidade, a quietude, a certeza e um sentimento de valor e beleza que transcende o mundo. Quando você vê o imutável no coração da mudança, a ansiedade é drenada para fora do seu coração, porque não há nenhuma razão para ela. Porque os nossos humores e sentimentos são um problema para nós. Porque nós nos identificamos com eles. Porque à medida em que os humores e sentimentos mudam, nós acreditamos que nós mudamos. O curso está nos ensinando a como aprender a nos identificarmos com algo que está além da mudança. E essa é uma regra do polegar muito simples.
né? Eles têm essa coisa de falar da regra do polegar, né? Bonitinho, eu acho tão bonitinho. Vocês sabem que isso aqui é uma coisa, essa história da regra do polegar que os americanos falam, a gente usa muito, 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 muito em engenharia, né? Porque, pelo menos na engenharia química, essa ciência, ela veio muito deles, né? Então a gente usa muito essa expressão, né? Então, qual é a regra aí do polegar? Aquilo que muda não sou eu. E aí ele vai citar uma frase da lição 190 que eu vou ler para vocês, porque obviamente eu sou filha de Deus, tá? O teu ser é radiante nesta alegria santa, inalterado e inalterável para todo o sempre, tá? Então, você é inalterado e você é inalterável. Por que que você é inalterável, o você real? Porque você foi criado por Deus e ninguém pode mexer na criação de Deus. Só Deus. Só Deus pode mexer na criação dele mesmo, tá? Então, o nosso corpo, que não é o que somos, é apenas uma roupinha que nós temos, ele pode mudar. E ele muda, né? Se você pegar os meus vídeos de 4 anos atrás, de 2021, você vai ver como eu mudei. Mas o corpo não é quem eu sou. Ok? Muito bem. E isso está começando a tomar um formato melhor na minha mente. À medida em que eu começo a ver que o perdão é simplesmente ver o imutável no coração da mudança. É reconhecer que a única coisa que precisa ser modificada é o pensamento de que é possível modificar a mente do Filho de Deus. E aí ele bota mente e Filho de Deus tudo com letra maiúscula, tá? É tomar consciência de que todos os pensamentos do meu ego não mudaram nada, não modificaram nada. E que todos os pensamentos do ego do meu irmão também não mudaram nada. É tomar consciência de que aquilo que é mutável não sou eu. Cessar de me identificar com aquilo que muda e cessar de acreditar que o meu irmão é as minhas percepções mutáveis a respeito dele. O perdão significa olhar além daquilo que é mutável para aquilo que é imutável. Olhar para a eternidade, né? Aí eu vou falar uma frase aqui que eu vou pedir para vocês tomarem nota aí na agendinha de vocês no dia 2 de maio de 2024. Todos com a agendinha na mão, eu tenho certeza, todos com a caneta na mão, né? A nossa dor vem de nos identificarmos com aquilo que é efêmero. E a nossa paz vem de nos identificarmos com aquilo que é eterno. Então, algo dentro de mim é eterno. E esse algo pode ser tocado. Como eu toco esse algo? Eu toco esse algo na minha prática espiritual, na minha prática devocional, na minha oração, na minha meditação, na hora que eu tô lá, ó, nossa, eu tô totalmente conectada com o meu Criador. Pronto, toquei o imutável, eu toquei o eterno, né? Nada que possa mudar foi criado por Deus. Nada que muda é realmente eu, sou realmente eu. O que é mutável é ameaçado pela mudança e nada real pode ser ameaçado, né? Ele está citando aí a introdução do livro-texto. Portanto, nada que muda é real. Nada. Gente, isso aqui é um holograma. Gente, isso aqui é um grande simulador quântico. Acreditem em mim. Isso aqui é um holograma. Nós já estamos na realidade virtual, tá? Se você acha que na hora que você vai brincar de metaverso você está entrando na realidade virtual,
Você até tá. Você até tá. Mas na segunda camada. E na verdade os físicos hoje, eles nem sabem em qual camada de adormecimento nós estamos. É possível que estejamos na enésima camada. De tão adormecidos que estamos, de tão desconectados de quem somos verdadeiramente. Isso é uma discussão hoje que você vai encontrar entre os físicos teóricos mais modernosos, por assim dizer. Isso aqui é uma grande simulação, tá? Believe me, acreditem. Tudo aquilo que muda não é nada além de um ponto na paisagem, na jornada para o eterno, para a eternidade. Não é nada para eu me segurar. Pense numa linha de pedras através da qual você cruza um córrego. Você não se apega a cada pedra à medida em que você passa por ela. Você aprecia o seu valor se movendo, ou você aprecia o seu valor movendo-se em direção ao outro lado, mas você não lamenta a sua passagem. O seu objetivo é o outro lado. E esse é o único valor das coisas neste mundo. As coisas as quais incluem os nossos próprios corpos e os corpos dos nossos amados, bem como as coisas materiais, ou até mesmo os conceitos no nosso sistema de pensamento. Mudar as coisas as coisas que mudam são para ser valorizadas apenas como pedras, né, no meu caminho, nesse caminho que é o eterno, para que pedras que têm que ser gentilmente liberadas à medida em que eu dou o próximo passo em direção ao que é imutável. E isso que é imutável está sempre conosco, é sempre a realidade do nosso ser, mesmo quando nós estejamos aparentando seguirmos numa jornada em direção a isso. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que o valor não está nas coisas, o valor está na jornada. E a nossa jornada é algo que se trata de sairmos da nossa identificação e da nossa valorização com aquilo que é mutável e caminharmos para aquilo que é imutável. O eterno. A nossa jornada é a nossa jornada de volta para casa. Nós já estamos na volta, nós já, como o filho pródigo, nós já pusemos a mão na nossa cabeça e falamos: até os empregados de meu pai são melhor tratados do que eu estou sendo aqui. Voltarei para a casa de meu pai. Nós já estamos voltando. Nós já estamos voltando. Então o nosso objetivo é focar na eternidade. É focar no que é eterno. É focar no que é duradouro, sabe? Esse é o nosso objetivo. E, gente, isso é muito bonito, sabe? Porque dia após dia nós vemos a matéria perecendo, né? Aqui, esse ano aqui no Rio, vocês estão sabendo, acho que no Brasil inteiro foi assim, né? Nós tivemos uma onda de calor muito forte. E nós hoje, aqui no dia 2 de maio, nós estamos com um clima como se tivéssemos talvez em 2 de março, né? Então, muitas coisas estragaram na minha casa, por causa do calor. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, estão vendo a capa do livro, como tá? Isso foi uma das coisas que estragou por causa do calor. A fórmica dos meus armários, ela começou a se descolar. Porque a cola, ela perde as suas propriedades, né? Aglutinante. Ela muda de característica, né? Por causa do calor extremo. Então é isso, né? Nós vemos a nossa vida passando, nós vemos os nossos corpos envelhecendo, nós vemos a passagem do tempo, né? E o perdão é um processo que nos traz o tempo inteiro para o momento presente.
se eu não tenho passado e se eu não tenho futuro, não é possível eu ter mágoa. Não, Jaque, mas você não está entendendo. Você não está entendendo o que o meu chefe fez comigo lá em 1973. Eu nunca consegui superar. Lá em 2014, o meu sócio, ele deu um desfalque na empresa. Eu não posso superar. E se eu só tivesse o momento presente? Teria como eu guardar essa mágoa? Não teria. Não teria. E se eu aprendo a fluir com aquilo que está acontecendo comigo, não tem mágoa. Entende? Não tem mágoa. Só tem uma experiência que eu precisei viver para crescer, amadurecer, despertar, acordar, sair da minha zona de conforto, me coçar, né? Como eu digo para as pessoas assim, eu falo assim, sair do berço esplêndido, né? Então teve uma experiência. Essa experiência, eu não preciso julgá-la como boa ou como má, mas eu posso classificá-la como necessária. Se ela aconteceu, ela foi necessária, né? Eu vou ler um texto para vocês do Paul Ferrini, chamado Abrir-se ao Divino, tá? Do livro aqui do Amor Sem Condições. Eu queria ler um texto hoje para vocês que falasse sobre o tempo, da perspectiva de um curso em milagres. Mas eu não tive tempo de buscar um texto, né? Eu tenho muitos livros aqui, eu acho que eu tenho pelo menos uma meia dúzia de livros onde eu poderia encontrar esse texto. Mas eu não tive tempo de procurar, né? Então, tem inclusive um livro do Dr. Kenneth Wapnick que é só sobre isso, chama-se O Tempo, uma Vasta Ilusão, né? Então eu vou ler esse texto para vocês, que eu acho que ele é muito apropriado para uma lição que novamente nos traz um foco sobre a importância do perdão. Se você estiver chegando aqui desavisadamente e não tiver assistido os meus vídeos de 21, 22 e 23, assista ao Workshop do Perdão, que é uma série de vídeos que eu fiz, tem uma playlist, você pode procurar. É a leitura de um outro livro do Paul Ferrini chamado As 12 Etapas do Perdão, tá? Então vou ler para vocês esse texto aqui que é muito bonito. Abrir-se ao divino. Até que você entenda que todo mundo é bom, será difícil para você encontrar a bondade em si mesmo ou nos outros. Você está acostumado a encontrar o bom junto com o mal. Isso é bom, aquilo é mal. E este é o teu julgamento sobre si mesmo e sobre o teu irmão. Jamais te trará a paz. Teu irmão não é bom nem mal, e tu tampouco. Ambos são unicamente bons. Não há mal em ti. Talvez você acredite que haja mal em ti. De fato, você pode acreditar que há muito pouco ou nada bom em ti, mas essa é uma crença errônea. Enquanto você conservar essa crença, se flagelará a si mesmo ou flagelarás os demais. Lembrando que quando eu estou flagelando os demais, eu estou flagelando a mim mesmo. Quando eu estou flagelando a mim mesmo, fatalmente em algum momento posterior eu vou flagelar os demais. O que eu quero dizer quando eu digo que só há bem em ti? Quer isto dizer que você é incapaz de um pensamento ou de um gesto negativo? Obviamente que não, ou você não estaria onde está. O teu mundo é uma combinação de pensamentos e gestos negativos mesclados com outros positivos. O teu mundo é um mundo de sombras, um mundo de escuridão e luz entremescladas. Mas todo esse mundo que você experimenta somente é feito de pensamentos. Se você pudesse eliminar o pensamento negativo da tua mente, viverias num mundo muito diferente. Num mundo onde somente há pensamentos bons, e ele bota bons entre aspas,
A comparação é impossível. Sem comparação não há interpretação, de forma que não pode haver fracasso, castigo, sacrifício ou sofrimento. Você pode imaginar um mundo assim, resplandecente e livre de culpa? Talvez te pareça estranho que um mundo assim possa existir, mas não é mais difícil de criar do que o mundo no qual habitas. Então, esse mundo que ele descreveu aqui é um mundo que está livre do especialismo, é um mundo que está livre na sua criação, na mente de quem o criou, do sistema de pensamento do ego, tá? Você pode começar a criar esse novo mundo entendendo que não há maldade, há apenas unicamente bondade em ti e no teu irmão. Ah, Jaque, é porque você não conhece o meu ex-marido, por isso que você está falando isso. É o temor ao mal o que faz com que o mal, entre aspas, pareça real. Toda negatividade surge do medo. O conceito de mal é, sim, em si, é um pensamento de temor. De modo que a parte da tua bondade, que é o teu direito de nascimento, o que mais há? Há a dúvida de que você não é bom. Está a dúvida de que você não é bom. E está o medo, o temor. A tua vida está cheia de bondade, assaltada pela dúvida e pelo temor. Quantas vezes por dia vocês questionam a dúvida e o temor? A dúvida e o temor questionam a tua percepção da tua própria bondade. Quantas vezes por dia eu olho para mim mesmo a partir da dúvida e do temor? Quantas vezes a dúvida e o temor, questionam a tua percepção da bondade do teu irmão? Quando você sabe que a dúvida e o temor estão operando constantemente na tua experiência, você pode reconhecê-los conscientemente. E então simplesmente passam a formar parte da dança da consciência. Ah, sim, eu sei que sou bom, mas o que passaria se eu não fosse? Esta dança ocorre na mente. O diálogo vai de um lado para outro e gradualmente vai perdendo o seu tom condenatório. Gradualmente, à medida em que abraçamos o temor, ele se desfaz. Então eu não tenho que fugir do medo, eu não tenho que fugir da culpa, eu não tenho que fugir da dúvida. Na verdade, eu tenho que abraçá-los, estar com eles, me sentar com eles, como se eles fossem um convidado que viesse na minha casa para tomar um cafezinho, e eu vou dar atenção para eles. O conflito se apaga da mente que reconhece a sua própria bondade, e tendo reconhecido a sua própria bondade, somente pode conservá-la, estendendo-a aos demais. Se você vê o outro como mal, terá permitido que a dúvida e o temor retornem à tua mente. Exatamente o que o Dom Miguel Ruiz falou pra gente nos 4 compromissos, né? Exatamente. O divino está livre de dualidade ou conflito de qualquer tipo. Você se abre à divindade quando vê a tua bondade e a bondade do teu irmão como uma e a mesma. Uma só, né? E a mesma. A divindade sempre é compartilhada, jamais ela é excludente. Toda a exclusividade é uma criação do medo, é o especialismo, né? Todo julgamento foi criado pelo medo. Somente quando você rejeita o mal e aceita o bem, você pode expulsar o temor do teu coração. Nenhum só dos filhos de Deus pode ser mal, nem o teu ex-marido, tá? Não pode. Não tem como. Ele não pode ser excluído do amor de Deus. E Aslan acabou de passar aqui. No pior dos casos, o outro está ferido. No pior dos casos, ele ataca os outros e os culpa pela sua dor. Mas ele não é mau. Sim, a tua compaixão tem que ser assim profunda. Não há um ser humano que não mereça o teu perdão. Não há um ser humano que não mereça o teu amor. Você pode estabelecer as tuas condições e inventar desculpas para você mesmo, mas elas não me enganam. Eu te disse a verdade. Não te convém corrompê-la. A gente tentando corromper os ensinamentos de Um Curso em Milagres.
Se é difícil para você perdoar e amar alguém, então diga. Não o condene somente para justificar a tua fraqueza. Quando você tiver medo, diga a verdade. A verdade sempre produz sanidade. Então, quando você não quiser perdoar, fala: meu Divino Espírito Santo, eu não quero perdoar aquele Filho de Deus perfeito, FDP. Eu não quero, tá? Eu não consigo, eu não tô afim. Hoje não. Amanhã a gente tenta novamente. Eu tô com ódio. Aquele não, eu perdoo todo mundo. Ele eu não perdoo. Somente aquele que teme julga o outro. Você está além das garras do medo? Reconheça o teu temor de que não seja dessa forma. Sim, reconheça o teu temor e você não julgará os outros, pois você chegará a ver que o medo sempre distorce a tua percepção. Reconhece o teu temor e seja verdadeiro com você mesmo e com os demais. Confesse: agora eu tenho medo, de modo que eu não posso ver corretamente. Renuncie aos teus julgamentos, porque eles não são senão um ataque sem sentido contra aquele cuja bondade não pode ver. Você não pode ver. Por isso, os julgamentos, ponha os seus julgamentos nas minhas mãos. Então, entrega os teus julgamentos na mão do Divino Espírito Santo. Aquilo que eu ensinei vocês a fazerem no ano passado. Entrega. 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 Os meus julgamentos são esses aqui. Eu sou impotente, Divino Espírito Santo, diante dos meus julgamentos, dos meus ressentimentos, dos meus medos. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Por favor, leva tudo isso embora de mim. Diga a verdade. Jesus, eu não posso ver esse irmão corretamente, já que eu o julgo. Me ajude a abandonar os meus julgamentos. E compreenda os temores que a sua conduta provoca em mim. Você pode até dialogar com Jesus desse jeito. Olha, ele até está deixando você falar para ele que a coisa está difícil para o teu lado. Jesus é um professor amoroso. Todo julgamento que você emite acerca do teu irmão declara muito especificamente aquilo que você odeia ou aquilo que você não pode aceitar em ti mesmo. Ixi! Ó, tapa. Como dizia o Gaspareto, tapa no pé da orelha. Você jamais odiará o outro, a menos que ele te recorde de você mesmo. Ah, mas eu nunca fiz nada disso não, Jaque. Eu nunca fiz não. Nunca fiz, eu sou totalmente diferente. Nunca fiz. Fez sim. Numa vida passada você fez. Você fez sim. Ah, não me lembro dessa vida passada. Pode confiar. Tu foi igual ou pior ao outro, do que o outro, tá? Esta é a razão pela qual toda tentativa de justificar a ira, o temor e o julgamento fracassa miseravelmente. Somente são uma tentativa de culpar o outro pelo teu próprio erro. Carecem de honestidade, isso carece de honestidade e carece de responsabilidade. Você tem os meios para acabar completamente com os julgamentos e com o medo. Entretanto, você segue justificando-os. Os julgamentos e o medo. Por quê? Porque você não é capaz de admitir o teu erro. Você prefere sofrer do que admitir que cometeu um erro. Aquilo que eu falei antes. Você destrói a realidade, mas você não quer destruir as tuas ilusões. Que ilusões são essas? As ilusões do teu erro. Você não quer. Eu também não quero não, gente. É difícil, tá? Eu não quero. Quando eu entro nas minhas loucuras, nas minhas elucubrações, especialmente nos meus relacionamentos, que são o meu ponto fraco, eu não quero não. Eu destruo a realidade. Agora não mais, porque já tô com 25 anos de treinamento, né? Você prefere sofrer do que admitir que cometeu um erro. Por quê? Porque o ego não admite. O ego prefere morrer a admitir que está errado. Você prefere fingir que é perfeito do que reconhecer que aqui você é um aprendiz. Eu, você, o seu ex-marido, nossos vizinhos, nossos amigos.
nossos pais, nossos antepassados, né? Somos todos aprendizes. Que orgulho tão incompreensível! Como posso tomar a mão de alguém que, apesar da sua dor, insiste em dizer que é perfeito? Não posso te ajudar se você não me deixa te ajudar. Gente, olha Jesus exasperado aqui com a gente. Agora ele está exasperado. Estar equivocado não é algo tão horrível. Não te priva do amor e da aceitação. Você acredita que sim, mas isso é uma ficção. O que te priva do amor é a tua insistência em ter razão quando você não a tem. E isso evita que a correção seja realizada. Já que, de que correção que Jesus está falando? Da correção da minha mente. Da correção da tua mente, criatura. Criatura dos pântanos, como eu costumo dizer. Nossas mentes precisam de correção. A mente do outro é problema do outro. A minha mente em relação ao que eu penso do outro precisa de correção. Meu Jesus, por favor, corrija a minha mente, corrija a minha vista, corrija a minha percepção. Tá? Por favor, tente entender isso. Estar equivocado não significa ser mal e ter razão não significa ser bom. Todos e cada um de vós tens razão. Aí eu vou começar a conjugar os verbos errados, tá? E estáis equivocados centenas de vezes num só dia. Sempre que eu emito um julgamento, eu estou errado, né? Te digo que você não pode contar o número de vezes que você tem razão ou está equivocado no curso da tua estadia aqui. Aqui onde? Na Terra, na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão. Eu não sei de nada e eu fico insistindo que eu tô certa. Ai! Este mundo é uma escola e você veio aqui para aprender. Aprender implica cometer erros e corrigi-los. Aprender não significa ter razão sempre. Se você tivesse razão sempre, para que você teria que vir à escola? Seja humilde, meu amigo. Você está aqui na qualidade de aprendiz. E você tem que aceitar que isso é assim, se você quer integrar as tuas lições. A menos que reconheças que cometeu um erro, não posso te ajudar a corrigi-lo. Claro, claro. Se eu não reconhecer que eu botei óleo diesel no meu carro movido a gasolina, eu não vou poder levar ele para o mecânico e falar para o mecânico, resolve para mim, por favor. Eu vou ficar tentando fazer o carro funcionar. E vou ficar muito revoltada porque ele não vai funcionar, tá? Mas admite os teus erros e a correção estará ali, juntamente com o perdão. E este é o caminho que eu estabeleci para ti. Não tente ser perfeito, meu amigo. Esse é um objetivo não apropriado. Somente aqueles que escolhem sofrer largamente desejam ser perfeitos. É melhor você desejar reconhecer todo o erro que cometer para poder aprender com ele. A perfeição somente vem espontaneamente e sem esforço quando você diz a verdade, quando abandonas o desejo de impressionar os demais e quando renuncias ao teu falso orgulho. Gente, parece que eu tô lendo o livro do Dom Miguel Ruiz, né? Os 4 compromissos. Aqueles que pedem a correção a receberão. Não porque sejam melhores do que os outros, mas na verdade simplesmente porque estão pedindo pela correção. Não julgue aqueles que não estão prontos para admitir os seus erros. Simplesmente admita os teus e entregue o resto a Deus. Compartilha o que foi a tua experiência, mas não busque impô-la aos demais, pois você não sabe do que os outros necessitam e não te corresponde sabê-lo. Quer dizer, não é a minha função saber do que o outro necessita. Lembra-te do bem que reside no teu irmão. Lembra-te do bem que reside em ti. Deixa que todos os teus temores e julgamentos se dissolvam ali onde surgirem. Admita os teus erros e seja tolerante com os erros que os outros cometerem.
Isso é tudo que eu te peço. É simples, não te parece? É tão simples que você seguirá esquecendo. Mas não te desanime. Se o teu desejo de paz é intenso, finalmente você se renderá a ela. Uma vez que tenha decidido que isso é o que você quer, você não pode fracassar na tua tentativa de vir para casa. Então tem tudo a ver com a lição de hoje, né? O perdão me oferece tudo que eu quero. Tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Não tem a ver com o tempo, mas tem a ver com o perdão. Tem a ver com esse processo de eu me ocupar da minha vida. E eu posso pedir a Deus que corrija a minha mente para que então eu possa ser capaz de perdoar quem quer que seja. Quem quer que seja que dentro da minha mente egóica esteja, entre aspas, tirando a minha paz. Tá? Então, pra gente finalizar, lição 122, o perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje, aceitei isso como verdadeiro. Hoje, recebi as dádivas de Deus. E é só isso. Hoje, nós só precisamos de uma pequena dose de boa vontade, de uma pequena disponibilidade para aceitarmos a verdade da lição. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Em breve a gente faz uma leitura focada na irrealidade do tempo. Eu vou procurar um texto bacana, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.